mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A gente tenha um ótimo evangelho hoje, né? E eu vou ler aqui um pedacinho de um texto que fala chamamento ao amor, né? Aqui diz: é a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Uma passagem de Pedro, que é 2 Pedro 1:6, né? Aí vou ler só um parágrafo, tá? O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio de força se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Então, eu achei interessante porque está falando sobre o amor, né? Que a gente vê hoje, assim, tanta tecnologia, tantas coisas maravilhosas, né? Que a gente tem no nosso mundo, né? E a gente fica pensando, nossa, que evolução, né? Como o homem está adiantado, como o homem está evoluído. Só que às vezes, assim, a evolução em termos científicos é grande, mas a moral não está acompanhando muito, né? Então, se a gente não tivesse apego à parte espiritual, à parte do amor, né? Não adianta nada tanta tecnologia, porque aí a gente vai acabar usando para o mal, né? Vai acabar usando para prejudicar o nosso irmão, achando que nós temos mais direito que os outros. Então, a gente tem sempre que temperar as coisas, né? Ter paciência, ter a temperança, que nem diz aqui Pedro, né? E procurar colocar o amor em tudo, porque a gente tem que enxergar nos outros os nossos irmãos, né? E não aqueles que a gente pode subjugar. Porque senão não adianta nada a nossa evolução aqui na Terra, o nosso crescimento. Porque quando a gente partir daqui para o plano espiritual, a tecnologia vai ficar aqui. A gente não vai levar para lá, né? Porque lá a tecnologia é muito mais adiantada, né? Então, não é isso que a gente vai precisar, né? Então, a gente precisa do amor, né? Porque isso vai fazer grande diferença em qualquer lugar que a gente for. Que assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa casa que nos acolhe espiritualmente sempre com muito carinho. Nós sentimos esse aconchego, essa proximidade, né, dos benfeitores espirituais que sempre nos oferece estímulo, né, paz, porque nós precisamos, né, paz de espírito, para poder continuar caminhando, para poder aproveitar integralmente a nossa encarnação da melhor forma possível. Por isso que todas as semanas nós estamos aqui tentando trabalhar esses temas complexos para nós, né, que somos ainda espíritos imperfeitos do próprio Evangelho, mas com muita necessidade de aprender. Então hoje nós vamos falar sobre da necessidade, como a Lenita leu essa mensagem aí, a gente não combinou, falar um pouco sobre a caridade. Essa palavra que está muito presente no Evangelho do Cristo, e são temas assim que nós não podemos pular, não. Nós temos que enfrentar, refletir sobre eles e trazer essas considerações de Jesus para as nossas vidas, porque é de suma importância, porque se não fosse, Jesus não teria colocado a base do seu Evangelho nessa questão fraternal, né, na caridade, no amor ao próximo. Então é importante a gente entender sobre isso. E quando Jesus veio, quando Jesus se estabeleceu aqui na Terra, há mais de 2000 anos, Jesus, ele trouxe algo assim magnífico. Juntamente com a encarnação do Cristo, veio uma energia que nós não conseguimos ver visualmente, mas nós conseguimos sentir. E ela foi estabelecida no nosso planeta, ela foi conectada com o nosso planeta. E junto desse amor,
muitos esclarecimentos que o Cristo trouxe a toda a humanidade. Principalmente porque o Cristo, quando ele chegou, ele já foi quebrando paradigmas, ele já foi quebrando preconceitos, ele já foi mudando tudo, né? Por isso que ele foi, de alguma forma, visto pelos poderosos da época como um revolucionário. Por quê? Porque Jesus, ele quebrou todos os preconceitos que existiam na época, né? Aqueles preconceitos que existiam naquela época foram quebrados por Jesus. Então é muito importante a gente ver esse lado do Cristo, porque, por exemplo, na ceia, na casa de Simão Pedro dizia que as mulheres não podiam sentar na mesa para ceiar com eles. E Jesus falou, não tem isso não. Chamou a mulher de Simão Pedro e falou, não, senta aqui, vamos compartilhar o alimento do corpo e o alimento espiritual da mesma mesa. Percebe? Então, Jesus ele trouxe essa necessidade de nós quebrarmos essas barreiras. Ele veio falar de um amor, de uma necessidade de nós levarmos adiante essa fraternidade, né? Essa união. Não existia, para Jesus não existia aquela coisa, quem está dentro, quem está fora, está fora. Não, estava todo mundo dentro. Embora muitas vezes determinados indivíduos e personagens da história que nós conhecemos como Evangelho fossem inimigos do Cristo, vamos dizer assim, que perseguiam o Cristo, para ele não era. Para ele era simplesmente espíritos que estavam atrasados. Eram espíritos que estavam na retaguarda, espíritos que um dia avançariam e conseguiriam de alguma maneira aprender e chegar aonde eles estavam. Jesus sabia disso. Então por isso que nós, mais uma vez, hoje, tocamos nesse ponto do Evangelho, que ele é muito importante para o nosso coração. Essa reflexão eu quero fazer junto com vocês, porque eu já passei por isso. Já passei por isso, aquele momento difícil da vida, muitos problemas, muitas dificuldades, sabe, aquela interpretação que você faz do cenário que você está vivendo é equivocado por quê? Porque a ignorância ainda toma conta do seu coração. Então eu já me senti assim, só que chegou um momento que tem aquele estalo, aquela chavinha vira no seu coração, na sua vida, e você fala, peraí, eu estou olhando muito para mim, eu estou olhando muito para a minha vida, para a vida dos meus, né? Eu estou com a minha cabeça baixa, eu estou vendo um círculo muito estreito, muito pequeno de movimentação. Eu preciso levantar a minha cabeça, como dizia o Cristo, eu preciso usar da fraternidade. E aí eu fiz isso. Eu falei, mesmo que eu estava vivendo grandes desafios muitas vezes, mesmo que eu tinha conflito dentro da minha casa, mesmo que eu estivesse passando por alguma dificuldade financeira, embora qualquer desafio, eu ainda assim estava de alguma maneira tentando construir esse sentimento de fraternidade no meu coração. E aos poucos, lenta e gradativamente, eu fui conseguindo, trazer isso para a minha vida. E isso foi o melhor bem que eu consegui construir. Por quê? Porque você observando o problema do outro, você saindo da sua vida, da sua rotina, dos seus problemas e olhando a vida das outras pessoas, você começa a entender e compreender, puxa, a minha vida não é tão ruim assim, eu não estou sofrendo sozinho, tem gente que sofre igual, muito mais do que eu. Percebe? Então quando você começa a entender isso, a compreender isso, e você traz esse sentimento para a sua vida, você começa a ter essa disposição de levantar a cabeça e ver um horizonte de oportunidades. Porque nós colocamos assim, mas espera aí, é a minha família, é o meu ente querido, é a pessoa que eu amo, estou com dificuldade, mas espera aí, igual a você, milhões de outras histórias estão acontecendo da mesma forma que está acontecendo com você. Percebe? Então é isso que acontece. Então quando Cristo veio, ele veio dizer a cada um de nós, para que nós de alguma maneira conseguíssemos expandir esse sentimento, trabalhar esse sentimento no nosso coração e expandir isso, porque essa expansão é que vai fazer toda a diferença para o nosso avanço espiritual, para a nossa melhora espiritual. E é por esse caminho, Existia um dogma na Igreja Católica que era assim, fora da igreja não há salvação. Esse é ponto. Com o advento do Espiritismo, com a doutrina de Kardec,
Os benfeitores espirituais falaram assim, olha, com todo respeito à doutrina, né, o catolicismo, nós vamos mudar isso no nosso conceito espiritual. Então nós vamos transformar isso. Fora da igreja não tem salvação? Não, no espiritismo vai ser fora da caridade não tem salvação. Porque se nós colocamos fora da igreja não tem salvação, quer dizer, somente aqueles que são frequentadores da igreja, somente aqueles que trabalham dentro da instituição religiosa, somente aqueles que se movimentam na religião que serão salvos, né? Peraí, então os benfeitores espirituais mudaram isso, não, peraí. E fora da caridade não há salvação, porque para você fazer caridade, você não precisa ser religioso. E eu conheço pessoas caridosas, verdadeiramente caridosas, que não são religiosos e fazem muito, e muito, muito. Então caridade, ela independe de religião. Caridade é um estado de espírito, né? Você fazer caridade é um sentimento que você adota para a sua vida, para a sua conduta. É isso. Então é essa caridade que Jesus vem nos alertar para que nós adotemos na nossa vida. Ah, mas o que é caridade? De que maneira eu preciso fazer caridade? Será que eu preciso arrecadar dinheiro, comprar cesta básica, dar para as pessoas carentes? Seria ótimo, é bom isso. Mas caridade, ela tem uma expressão muito grande. Caridade é um leque gigante, né, de interpretação. Caridade verdadeira, muitas vezes ela começa de um gesto muito pequeno, muito simples. Então é você ter uma postura fraternal, no seu convívio com as pessoas, né? Principalmente, primeiramente, dentro do seu lar, junto daquelas pessoas que você convive, né? Você tem que usar dessa fraternidade, desse sentimento bom, mas também e principalmente com as pessoas que estão fora. No seu trabalho, você tem que ser um bom amigo, você tem que ser acolhedor, você precisa de alguma forma exercitar isso em você para que você comece a praticar isso com um amor, com alegria de praticar, né? Porque quando nós vemos o bem estampado no semblante do outro, nos causa prazer, nos dá satisfação. Então é esse sentimento que precisa de alguma forma se propagar pelo nosso planeta, para que as pessoas sintam-se, né, envolvidas dessa energia e comecem a transformar as suas vidas. E eu não conheço nenhum caminho, porque não é à toa que os benfeitores espirituais criaram esse lema para a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, e é verdade. Não existe outro caminho de nós encontrarmos a paz de espírito, a tranquilidade no nosso coração, a satisfação e sentir e perceber aquela euforia espiritual que não seja pelo caminho da fraternidade, que não seja pelo caminho, como disse a Lenita na mensagem, do amor, né? Esse amor que muitas vezes ele começa muito tímido no nosso coração. Você quer ajudar alguém, você quer fazer alguma coisa, parece que você tem um pouco de preocupação ali, mas quando vai se tornando um hábito na sua vida, quando você vai praticando aquilo mais vezes, você vai começando a sentir prazer em executar aquela tarefa, né? Em ajudar aquela pessoa, e aí você quer fazer novamente. Aí você quer ajudar outro, e isso se torna um hábito na sua vida, até o ponto que aquilo vai ser espontâneo, né? É uma coisa natural na sua vida, percebe? Então essa é a lição do Cristo, a caridade, a necessidade de ajudar as pessoas, como Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse sentimento que envolve a todas as pessoas, porque nós estamos num único ambiente. Nós estamos aqui na Terra, né? Nós vivemos numa família universal. Então, de alguma maneira, nós precisamos nos unir nesse sentimento. Nós precisamos compreender essa lição do Cristo. Enquanto o planeta Terra não vivenciar esse ensinamento maior de Jesus, nós não conseguiremos de maneira nenhuma ser povos felizes. Nós viveremos assim, sempre em guerras, em desavenças, né? Não nos entendendo uns aos outros. Então é difícil mesmo, é complicado, mas tudo pode mudar a partir do seu primeiro passo, a partir da sua decisão de realmente querer mudar. Eu me recordei de uma história de uma senhora que ela estava lá inaugurando uma instituição, assim, ela já tinha instituição há muito tempo e estava uma equipe de repórteres, né, na instituição, e então foram entrevistar ela e falou assim, nossa, como que você
Como que você conseguiu resgatar todas essas crianças, né? Ajudar tantas crianças e tantas famílias, né, nessa instituição? E ela falou assim, não, na verdade, foram essas crianças que me resgataram. E aí ela falou assim, como assim? Aí ela falou assim, eu vou contar a minha história. Eu sou, ela falando, eu sou uma juíza, né, de vara de família. E um dia eu estava vivendo um momento muito complexo da minha vida, muito, muito difícil. Eu tinha o meu trabalho que exigia muito de mim, o meu marido não me entendia, eu estava com o meu casamento a um fio para terminar. A minha filha adolescente, a filha única que eu tinha, também estava extremamente revoltada. Então os problemas eram muito grandes, muito grandes. A minha vida estava um caos. E eu vivia na grande cidade, São Paulo, naquele trânsito terrível. E eu então estava caminhando um dia por uma avenida muito movimentada e o trânsito lento, muito lento, como a gente sempre conhece, né? Então ela contando que o semáforo, né, que abria e fechava rapidamente, os carros andavam um pouquinho e paravam, E de repente, lá na frente, ela via um casal de irmãos, 5, 10, 11 anos. E essas crianças estavam pedindo dinheiro para as pessoas, como eles fazem no semáforo, né? Bate lá no vidro, pede um dinheirinho. E ela foi se aproximando, e ela observando a atitude dos dois. E alguma coisa começou a mexer com o coração dela. Ela falou assim, meu Deus do céu, né? Como essas crianças estão na rua pedindo dinheiro? E quando ela foi se aproximando, as crianças veio ao encontro dela, que eles bateram no vidro, ela falou assim, olha, ela falou para a repórter, ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que eu fiz, mas eu não aconselho ninguém a fazer. Mas eu não sei porque uma energia me envolveu de tal forma e eu abaixei o vidro, porque em São Paulo todo mundo trabalha com os vidros fechados, ar-condicionado ligado, porque tem essa questão de segurança e tal. Ela falou assim, então eu fiz isso. Eles foram se aproximando, eu fui sentindo aquela energia, abaixei o vidro. E perguntei, a menininha pediu uma moeda. Eu falei, filha, eu não tenho moeda. Mas por que você está fazendo? Cadê sua mãe? Cadê o seu pai? Por que você está aqui pedindo dinheiro? Ela falou assim, tia, porque a minha mãe está doente, a gente precisa comer. E ela bateu no coração dela uma necessidade de ajudar aquelas crianças. E falou assim, vocês querem comer um lanche no McDonald's? Abriu um sorriso gigante no rosto da menina. E ela destravou as portas de trás e falou, entra aí que eu vou levar vocês para comer um lanche. E as crianças entraram. E aí entrou no carro. Quando chegaram no McDonald's, né, aquele McDonald's bonito, né, na cidade de São Paulo, um lugar grande, que ela pegou as crianças, lógico, aquelas crianças muito simples, né, e ela estava bem trajada, né, por conta do trabalho dela. Né. E aí ela foi entrando na loja do McDonald's e o segurança automaticamente impediu as crianças de entrar. E ela falou, peraí, não, eles vão entrar, eles estão comigo. E aí ele permitiu, eles entraram, comeram bastante, se divertiram. E aí na saída, ela pensou, meu Deus, o que eu faço agora? E aí ela sentiu de levar aquelas crianças para casa. Olha que loucura, né? Mas percebe, quando a espiritualidade envolve uma criatura que precisa de alguma maneira se engajar num trabalho maior, foi isso que aconteceu. Ela sentiu todo aquele envolvimento e falou para as crianças, eu vou levar vocês em casa. Tia, mas a gente precisa pedir dinheiro porque a minha mãe precisa de dinheiro. Não se preocupa, eu vou ajudar a sua mãe. E foram. E quando ela foi vendo, né, que ela foi entrando em umas quebradas, assim, uns lugares muito complicados, parou o carro. A menina falou assim, tia, aqui é naquela rua. Né? Aí ela parou o carro e foi a pé com as crianças. E começou a entrar naqueles becos, né, naqueles lugares assim, na comunidade. E aí apavorada, e ela automaticamente ela perguntava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar, né? O que está acontecendo comigo? E foi, e aí ela entrou numa casa muito, muito, muito simples, e aquela senhora deitada, e aí travou-se toda uma conversa, e foi ali, minha querida, ela falando para a repórter, foi dessa forma que começou toda essa instituição, porque naquele momento eu percebi que alguém estava me resgatando, porque a minha vida estava um caos. Nada estava funcionando. Então, de alguma forma, eles me resgataram. Porque a partir dali, eu envolvi muitas pessoas. Eu conversei com muitos amigos. Eu telefonei para muita gente. Eu envolvi até instituições governamentais. E nós conseguimos, graças a Deus, erguer essa instituição. E hoje nós temos todas essas crianças aqui. E além dessas crianças, nós atendemos muitos lares. Mas não graças a mim. Graças a essas crianças,
A minha vida mudou, o meu marido está comigo, a minha filha me ajuda, me auxilia nessa tarefa e todos nós estamos engajados nesse amor maior. Eu me lembrei dessa história, porque isso que nós estamos conversando é algo que acontece com todos nós. Nós ficamos tão presos nos acontecimentos da nossa própria vida, nós ficamos tão frustrados quando acontece alguma coisa que nós não queríamos que acontecesse, lógico. Mas não é só isso, não é só isso. Levanta um pouquinho e olha o vizinho seu do outro lado. Será que ele também não está passando grandes conflitos em sua vida, assim como você? Será que alguém muito distante daqui, talvez no Japão ou na China, não esteja também passando por processos muito dolorosos? Então todos nós que estamos sobre a terra estamos vivendo tudo isso. É complexo sim, mas nós precisamos adotar esse sentimento maior em nossas vidas. Porque muda tudo. Já teve amigos meus que veio conversar comigo e veio e falou assim, olha, eu não sei, eu não vejo sentido nenhum na vida. E eu percebia que era bem sucedido, que tinha dinheiro, que estava levando uma vida de status, que sabe, gostava muito de balada, essas coisas. Eu falava assim, você quer verdadeiramente fazer alguma coisa para você mesmo, para o seu coração? Você quer encontrar o caminho que vai te levar para um lugar diferente, onde você pode estabelecer a paz no seu espírito? É claro que eu quero, eu estou aqui, eu estou conversando com você, é isso que eu quero. Então faz o seguinte, você conhece um asilo da cidade? Eu passo sempre na porta. Não, encosta seu carro. Desce e vai lá. Mas o que eu vou fazer no asilo? Eu vou entrar lá e vou falar o quê? Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Só observa. Só observa. Entra lá, pede licença. Posso dar uma olhadinha nos velhinhos? Pode. Só cumprimenta. Oi, tio. Oi, vovô. Tudo bem, vovó? Tá tudo bem? Como é que tá? Faz isso. Um dia, outro dia. Faça isso. Vê a vida por de uma outra forma. E você verá que você tem muita coisa a fazer. Muita coisa a fazer. Você não precisa se tornar um religioso. Você não precisa ser um beato, ficar só enfiado dentro da igreja. Não é isso que eu estou te pedindo. Eu só estou te pedindo que você ame um pouco mais você mesmo. Porque para a gente amar a nós mesmos, primeiro é necessário amar os outros. Se você busca felicidade, paz de espírito, primeiro você tem que plantar isso. Você planta e colhe. Então todo mundo quer fazer o inverso, quer primeiro colher, para depois plantar. Não tem lógica nisso, não tem lógica nenhuma. E o que o Cristo veio ensinar a todos nós é exatamente isso. O Cristo veio aqui e ensinou todo mundo a plantar, a cultivar. Porque se nós queremos de verdade paz de espírito, se nós queremos ir adiante, nós precisamos de alguma forma fazer isso. Usar desse amor, desse ensinamento do Cristo, desse sentimento em nossa própria vida, em prol das outras pessoas. Como nós falamos lá no início, você não precisa fazer muitas coisas não, só seja um pouco mais gentil, use uma palavra legal, estimula alguém, sabe? Tenha serenidade diante dos problemas, porque sempre nós queremos resolver as coisas na turbulência, e não é assim que funciona. Quando nós estamos diante dessa turbulência, desse problema grande, acalme-se, tranquilize-se, saiba que você não está sozinho e com certeza na sua serenidade, no seu equilíbrio, você vai ajudar outros corações a sair dessa confusão, a sair desse problema. Então percebe como que é a caridade? A caridade ela é ampla, ela é muito grande. E quando nós começamos a exercitar isso, como nós falamos no início, de maneira natural, parece que você sente prazer. Sente, de verdade, prazer. Por quê? Porque assim como a nossa irmã, que naquele dia viu o sorriso nos olhos, nos olhos luminosos de uma criança, nós também conseguimos perceber isso. Porque aí a nossa sensibilidade começa a ficar aflorada. Você ajuda e você percebe, meu Deus, o pouco que eu fiz, quase nada, eu estou ajudando. Então esse sentimento vai te dar força,
vai te dar ânimo, coragem para você continuar a sua caminhada. É isso. Então todo mundo acha que existe um plano mágico, existe uma pílula que você pode tomar, existe um segredo escondido às sete chaves. Não é verdade. O segredo é esse mesmo. Como dizia o Chico nos seus depoimentos, que lá em Uberaba, naquela região humilde, simples que ele vivia, que ele tinha a casa de assistência dele, ele recebia gente de todos os lugares e principalmente de outros países. As pessoas pegavam aviões, e saíam lá de outros continentes e vinham para o Brasil, iam lá, conversar com o Chico, porque achava que o Chico tinha a chave, o mistério para a solução dos seus problemas. E chegava lá, depois de enfrentar uma fila grande, toda aquela humilhação, aí conseguiam conversar com o Chico. E aí iam lá, conversava, desabafava, falava de todos os seus problemas, todas as dificuldades. E aí o Chico, muitas vezes, sendo ouvido por um intérprete, porque as pessoas não entendiam o que o Chico falava, e nem o Chico entendia o que eles falavam, simplesmente no final o Chico falava assim: olha, eu tenho a solução para esse problema. E qual que é a solução? Ame um pouco mais. Percebe? A pessoa saía do outro continente, gastava uma grana gigante para chegar até o Chico, tempo terrível de fila, para chegar lá e o Chico falar só isso para ele. Mas é essa a solução. Quando o Cristo falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ponto. Está aí a solução para todos os problemas. Mas quem tem coragem de fazer isso? Mas é difícil amar os outros, é difícil amar todo mundo. Mas a gente tem que começar de alguma forma, não é verdade? A gente precisa iniciar, dar o primeiro passo. Tudo é muito difícil. E outra, não pode ficar somente na expectação, não pode ficar somente na absorção de informações, senão a gente não sai do lugar. Por que existem pessoas, eu estou há mais de 30 anos de espiritismo, por que eu já vi pessoas que leu todas as obras de Kardec, leu tantos livros, se inteirou, adorou o trabalho, não sei o quê, mas parou, foi embora e a vida continua um caos, desequilibrado. Por quê? Porque não colocou em prática aquilo que recebeu. Essa é a grande verdade. Então é importante você saber, é importante você reter todo esse ensinamento, mas é necessário colocar em prática. Quem não coloca em prática não chega, não vai a lugar nenhum. Você vai fazer um curso universitário, maravilha. Você vai lá se ingressar numa universidade, que às vezes é difícil, é caro o curso. Você vai fazer o curso, mas é só teoria. Mesmo que você tenha alguma aula prática na faculdade, na universidade, é só teoria. Se você sai da universidade diplomado, com as credenciais para você atuar, e você fala assim: mas eu só sei a prática, eu só sei a teoria, Se você não colocar em prática aquilo, nunca você vai aprender. Assim também é a religião, assim também é o espiritismo. Nós precisamos sim aprender com tudo isso que nós recebemos. Nós precisamos adotar esse evangelho do Cristo, mas se nós não colocarmos em prática, de nada vai fazer diferença em nossas vidas. Essa é a grande verdade. É simples assim. Parece uma coisa complexa, mas não é. Mais uma vez, voltando lá atrás, nos últimos ensinamentos que nós recebemos de Jesus, se nós não tivermos humildade, nada resolve. Então nós precisamos ter uma visão de mundo diferenciada. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. Não precisa responder, lógico, mas intimamente responda a você mesmo. Se amanhã, quando nós acordarmos, o mundo virou um caos. Mas não é esse caos que nós vivenciamos aí, eu estou falando um caos mesmo, uma coisa pesada, E nós vamos precisar passar por uma situação muito difícil. Qual de vocês estão realmente dispostos a abrir a sua casa, o seu coração, a sua vida e oferecer um pouco do seu tempo ao seu semelhante? Não é verdade? Então, faça essa pergunta a você mesmo. Será que eu estou preparado para isso? Para abrir a minha vida e falar assim: não, entra aqui, vamos, eu vou te dar abrigo, vou te dar segurança, vou aconselhar você, vou trabalhar e pedir para alguém algum alimento e nós vamos dar um jeito de dividir tudo isso. Alguém está preparado para isso? É esse o sentido. Porque, maior ou menor grau, todos nós estamos exatamente assim.
Exatamente assim. Então nós precisamos entender que o trabalho espiritual é dessa forma. É dessa forma. Se você desencarnar amanhã, embora muita gente fale assim, desencarnou, morreu, descansou, né? Não, não é. A gente sabe, né, por notícia da espiritualidade, que o trabalho é muito, muito intenso lá atrás, lá em cima. É muito intenso. Então percebe, você vai ter que mudar de vida radicalmente. Porque hoje você trabalha excessivamente o quê? Para ganhar pão, né? Você quer adquirir alguma coisa, você quer construir uma casa, você quer comprar um carro, você quer ter um celular, você quer cuidar da sua família, você quer fazer isso. Então percebe, nós estamos simplesmente trabalhando, nos agitando simplesmente para nutrir a nossa necessidade material. E jamais pensamos em falar assim, não, eu vou tirar algumas horas da minha semana em benefício de outras pessoas. Então começa a treinar isso no seu coração desde já. Porque quando você desencarnar, você vai ter que participar de alguns cursos lá em cima para poder praticar isso. Porque lá em cima é só caridade, é só fraternidade, é só amor. Vai ter uma equipe de espíritos que estão trabalhando em benefício de irmãos necessitados, irmãos ignorantes que precisam de esclarecimento, e assim vai. Então percebe que nós estamos fazendo tudo somente pensando na Terra, somente pensando no que nós estamos vivendo aqui, e precisamos mudar isso. Então esse chamado do Cristo, a necessidade da caridade, ela é importantíssima, né? A fraternidade no coração, o bem ao próximo, ele tem que estar presente nas nossas vidas, constantemente. É claro que nós não vamos ser insensatos, né? Na verdade, nós temos que ter disciplina e responsabilidade. Você não vai abrir as portas da sua casa, né? O portão da sua propriedade e falar assim para todo mundo que precisa, vem para cá, vem aqui. Não é isso. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sentimento que você começa a adotar no seu coração e começa, de alguma forma, a compartilhar com as outras pessoas sobre isso. É isso, né? Então, gente, a mensagem dessa noite é essa, a necessidade da caridade. Fora da caridade não há salvação. Quando nós falamos em salvação, as pessoas perguntam assim, mas que salvação é essa? Né? Que salvação é essa? Salvação de nós mesmos. Você precisa salvar-se de você mesmo, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. Tudo isso são sentimentos, né? São coisas que têm nos prejudicado muito. Então, para que a gente consiga encontrar a salvação dessas coisas, é necessário você adotar esse tipo de vida para você, né? Esse é o aconselhamento do Cristo. Nós aprendemos um pouquinho com ele, ainda estamos muito longe de praticar isso, mas o pouco que nós já estamos fazendo nos faz muito bem, porque aí a gente começa a entender, né, que os nossos problemas são de todos. Eu me recordo mais uma vez do filme do André Luiz, né, do Nosso Lar, e quando ele fala lá pro superior dele, né, que ele sobe lá na cúpula e fala assim, mas eu tenho uma saudade imensa da minha família. E o ministro fala assim, minha família, vem cá, André. Aí mostra a vidraça para ele vê toda a cidade do Nosso Lar. Ele fala, sabe quem que é a minha família? São todas essas pessoas. Além desses muros, também são todos os meus parentes, todos são da minha família. Esse sentimento universal, que um dia vai fazer parte da sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque você vai ser um espírito liberto, você vai ser um espírito enobrecido, você vai ser um espírito que já conseguiu atingir o amor incondicional. Então você vai estar nesse status, porque é o nosso destino. Queira você ou não, é o nosso destino. Um dia nós alcançaremos esse status, percebe? Mas precisamos dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, a jornada não começa. Então Jesus abençoe o nosso coração, as nossas vidas, que nós possamos realmente, como foi falado na palavra hoje, usar a prática, né? Somente a teoria não vai dar certo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.
E assim, mais uma vez, com os nossos corações cheios de gratidão em vermos tantas bênçãos que nós temos todos os dias, pela paz que nos invade, vamos procurar levar esse sentimento de gratidão em forma de energias positivas a todos os nossos irmãos necessitados. Que esse sentimento de gratidão possa se transformar também em esperança, alegria, equilíbrio, entusiasmo para todos os nossos irmãos sofredores. Que a paz que todos nós queremos possa se irradiar por todo o planeta Terra, junto com as vibrações de fraternidade, de respeito, de consideração, de empatia, que tudo possa vibrar, melhorando o nosso planeta Terra. Vibremos também pela saúde dos nossos irmãos enfermos, principalmente aqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram fragilizados, que eles possam ter a certeza de que Deus, nosso Pai amado, está com eles, com todos nós, nos envolvendo sempre com seu amor, sem limites. Vibremos também pelo Brasil, para que possamos viver em harmonia, que as pessoas consigam empregos, consigam sustentar suas famílias, e possamos, enfim, viver com dignidade. E vibremos também pelas nossas famílias, pelas pessoas que amamos, pelos nossos amigos e também pelos nossos irmãos carentes de afeto, de entendimento e de vontade, que assim seja. No aconchego luminoso desse ambiente, mais uma vez, a nossa sensibilidade se aflora e sentimos em nosso coração a presença do nosso Mestre Jesus. E nos ajoelhamos em espírito e mais uma vez dizemos: todos nós, Senhor, espíritos viajores, carregamos em nosso coração e nossa alma tantos processos complexos e difíceis. Tu sabes e nos conheces. E neste momento, Senhor, nós gostaríamos dessa conexão em seu coração para que tocasse a nossa alma, o nosso ser e nos ajudasse, Senhor, a extirpar do nosso coração e da nossa vida esse egoísmo extremo, essa vaidade que tem nos prejudicado e entravado o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a observar com olhos de amor, compreender o outro, observar a vida e aprender a lição. Que a Tua paz, Jesus,
nos toque a alma e nos estimule a trabalhar e fazer um pouco mais. Nesse grandioso processo de evolução que todos nós trilhamos, que nós possamos ter aprendido a lição e executar com amor e alegria. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. E assim seja.